Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Direito Constitucional, Resolução de Questões da FGV para a primeira fase do concurso de cartórios de Santa Catarina. Hoje eu vou ficar aqui na minha cadeira, porque eu tive um torcicolo, mas já estou medicado, estou ótimo. Elisa, eu vou pedir para que você tenha em mãos aí aquele bloco de exercícios pertinentes, ou melhor dizendo, pertinente aos partidos políticos. E eu farei o seguinte, eu abrirei aqui a Constituição, porque a gente não pode confiar mais nos nossos vadimécums, porque estamos tendo muitas alterações. Então vamos lá, dos partidos políticos. Os partidos políticos, ele é o capítulo 5. Essa aula é a 12ª, segunda parte. Falamos ontem sobre os direitos políticos, todos aqueles artigos, né? A partir do artigo 14, que é o capítulo, inaugura o capítulo 4º, eu vou pedir para que os senhores tenham em mãos a Constituição, para que os senhores abram aqui no índice sistemático da Constituição. Ó, nós estamos agora, nesse momento, no título 2 dos Direitos e Garantias Fundamentais. Nós falamos dos direitos políticos, artigos 14 a 16, que é o capítulo 4º, e agora nós falaremos do capítulo 5 dos partidos políticos, artigo 17. Então, aqui, vamos fazer uma brevíssima, eu vou compartilhar aqui com vocês, recapitulação do que nós vimos ontem, né? Então, nós vimos que a soberania popular será exercida por meio do sufrágio universal, vão acompanhando aí, por gentileza, e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de 70, e aqueles entre 16 e 18 anos. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e os conscritos, e são condições de elegibilidade. Então, essa primeira parte, estamos a falar da capacidade eleitoral ativa, é aquela pessoa que tem a capacidade de votar. E isso se identifica com a cidadania. Então, quem são aquelas pessoas que têm a capacidade de votar? São os alistáveis. Então, eles são alistáveis obrigatoriamente ou então facultativamente. Quem não pode se alistar? Quem são os inalistáveis? Então, a lei fala quem são os alistáveis, ou seja, aqueles que podem votar, e traz as exceções constitucionais de inalistabilidade. Não podem se alistar. Depois, a Constituição ela define as condições de elegibilidade. São aquelas pessoas que podem ser votadas. Então, elas têm que serem nacionais brasileiros, podem ser natos ou naturalizados, exceto para alguns cargos que obrigatoriamente deverão ser natos. O pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral. Então, para ser votado, necessariamente você deve ter a capacidade eleitoral ativa, correto? Domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária, idade mínima de 35 anos presidente e vice e senador, 30 anos governadores, todos eles, 21 anos para deputado federal, estadual, prefeito, vice-prefeito, juiz de paz. 18 anos para vereador. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Aí nós temos vários parágrafos que falamos, né? Também o presidente da República, o governador, os prefeitos não podem ser reeleitos para um único período subsequente. Perdão. Não podem ser para dois, porque eles poderão ser reeleitos para um único período subsequente. Nós vimos isso. E para concorrerem a outros cargos, o presidente, o governador e o prefeito, eles devem renunciar aos respectivos mandatos até 6 meses antes do pleito. São inelegíveis, esse parágrafo 7º, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o 2º grau ou por adoção do presidente da República, do governador do Estado, do território do Distrito Federal.
de prefeito ou de quem os haja substituído dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Aí nós temos regras específicas e o artigo 15, que é muito relevante também. É vedada a cassação de direitos políticos e perda e suspensão são nessas hipóteses. Cancelamento da naturalização por sentença. Perda. Incapacidade civil absoluta. Suspensão. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos. Suspensão. Recusa de cumprir a obrigação a todos impostos. Alguns dizem perda, outros dizem suspensão. Eu acho que o melhor é dizer suspensão. Improbidade administrativa, suspensão. Não é isso? Ai, só de virar o rosto está doendo. Suspensão. Eu vi o quadro lá. Ótimo. Agora vamos para o capítulo 5, que é o conteúdo dessa nossa aula. Dos partidos políticos. É livre a criação, a fusão, a incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os preceitos. Ele deve ter caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidades ou governos estrangeiros ou de subordinação a estes, prestação de contas à justiça eleitoral, funcionamento parlamentar de acordo com a lei. É assegurada aos partidos políticos, essa emenda constitucional 97, ela veio para acabar com aquilo que nós conhecemos como verticalização. Isso quer dizer que as coligações, elas deveriam ser as mesmas nos 3 âmbitos, correto? É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento, e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias. É vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas da disciplina e fidelidade partidária. Os partidos políticos, após adquirirem a personalidade jurídica na forma da lei, registrarão seus estatutos no TSE, somente terão direito a recursos do fundo partidário e acesso gratuito ao rádio e à televisão na forma da lei os partidos políticos que, alternativamente, obtiverem nas eleições para a Câmara dos Deputados no mínimo 3% dos votos válidos, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, com um mínimo de 2% dos votos válidos em cada uma delas. Ok. Tiverem elegido pelo menos 15 deputados federais, distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação. É vedada a utilização dos partidos pelos partidos políticos de organização paramilitar ao eleitor por partido que não preencher os requisitos do parágrafo 3º, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Ótimo. Então vamos lá para os nossos exercícios. O Pedro e José, eles são membros do Diretório Nacional de um partido político. Eles ficaram muito preocupados com a grave crise financeira que assola o país, pois estavam afetando, essa crise estava a afetar as contribuições dos seus correligionários. Preocupados com esse estado de coisas, procuraram determinados governantes da América do Sul, cuja plataforma política era semelhante à do seu partido, e solicitaram que fossem feitas doações de natureza financeira. Será que é possível receber doações, recursos de entidades ou governos estrangeiros? O que diz o artigo 17, inciso 2? É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais e observados os seguintes preceitos. Caráter nacional, proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes. 2. Portanto, letra não são admissíveis em hipótese alguma. Letra C é o gabarito correto. 2. Edinaldo tinha um sonho de seguir carreira na política e almejava criar um partido político. Para tanto, procurou seu amigo Augusto e perguntou quais as características de um ente dessa natureza.
devem ser observados os seguintes preceitos. Que estão, o seu amigo formulou diversas proposições, mas somente uma está em harmonia com a ordem constitucional. Ele está a dizer o seguinte: quais são os preceitos que devem ser obedecidos pelos partidos? Vamos lá. Regional, falso, porque o caráter é nacional. Inicialmente estadual, falso, caráter é nacional. É necessariamente nacional? Sim. 17, inciso 1. Integra a administração pública direta? Integra a administração pública indireta? Vamos lá no artigo, no Código Civil, no artigo 44. 44, que fala exatamente quem são as pessoas jurídicas de direito público, privado. Quem são as pessoas jurídicas de direito privado? As associações, as sociedades, as fundações, as organizações religiosas, os partidos políticos. Os partidos políticos. Então, os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Então, eles não integram a administração pública direta e também não integram a indireta. 3. Com relação aos direitos políticos e aos partidos políticos, assinale o que estiver incorreto. O prefeito municipal eleito por 2 vezes consecutivas em um determinado município pode candidatar-se na eleição seguinte ao cargo de prefeito de outro município, governador do estado ou presidência, desde que respeitado o prazo de desincompatibilização. Elisa, isso é falso. O nome dessa figura se chama prefeito itinerante. Então, eu vou jogar aqui no STF para nós localizarmos esse julgado que fala que isso é proibido. STF, prefeito itinerante. Vamos lá. Esse aqui mesmo. Compartilhar. Itinerante. Ministro aplica entendimento plenário sobre prefeito itinerante. Elisa, eu vou até separar aqui para você, tá bom? Essas informações são muito relevantes. Ao analisar um RE 637647, foi exatamente o que eu coloquei aqui, interposto por João, um recurso extraordinário que foi interposto por João Félix de Andrade Filho, que pede para voltar ao cargo de prefeito de Campo Maior. O ministro César Peluso aplicou o entendimento do plenário do STF em relação ao chamado prefeito itinerante, conhecido como aquele que exerce mais de 2 mandatos consecutivos e, em seguida, é eleito em municípios distintos. Na sessão do dia 1º de agosto de 2012, os ministros do STF decidiram esse julgamento do recurso extraordinário 637485, que cidadão que já exerceu 2 mandatos consecutivos de prefeito, ou seja, foi eleito e reeleito, fica inelegível para um 3º mandato, ainda que seja em município diferente. Na ocasião, o plenário considerou que a questão tem repercussão geral e, por essa razão, o ministro César Peluso aplicou o entendimento em decisão monocrática. Ainda de acordo com a decisão do plenário, esse entendimento deve ser aplicado a partir das eleições de 2012 e, portanto, não poderia retroagir para alcançar o mandato de quem foi eleito dessa forma nas últimas eleições municipais. No caso de João Félix, ele foi eleito em 1997 pelo município de Jatubá, no Piauí, e reeleito em 2001. Em 2003, ele renunciou ao cargo e mudou seu domicílio eleitoral para Campo Maior, cidade vizinha, e se elegeu à época. E se elegeu prefeito desse município em 2004, sendo reeleito em 2008. João Félix recorreu ao STF sob o argumento de que, à época de sua eleição, tal medida era permitida pelo TSE, que mudou a jurisprudência em 2008. Em sua decisão, o ministro Peluso cita que o plenário do STF reconheceu que a alteração da jurisprudência do TSE não poderia ser aplicada às eleições de 2008. Portanto, o ministro deu provimento ao recurso de João Félix para reverter a decisão que havia julgado procedente, recurso contra a expedição do diploma eleitoral. O ministro Peluso determinou ainda que o TSE e o TRE do Piauí sejam comunicados com urgência. Então, é isso mesmo. Nós temos aqui os relacionados. Ótimo. Então, a letra A está falsa. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso de mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14, parágrafo 7º da Constituição Federal. Elisa, verdade, é a súmula vinculante número 18. Súmula vinculante número 18. A única hipótese é a morte. Assim. Se falece, súmula vinculante 18. Aí não tem aplicação.
da inelegibilidade do 14, parágrafo 7º, é isso que eu estou a dizer. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14. São inelegíveis no território de jurisdição do titular, o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afins, até segundo grau, por adoção do presidente da República, de governador do Estado ou território, ou Distrito Federal, de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos 6 meses anteriores ao pleito, salvo seja titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Ótimo. Então, a dissolução é porque é óbvio que eles queriam burlar essa regra com o casamento, o divórcio fictício, né? A dissolução da sociedade conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade do 14, parágrafo 7º, se a separação judicial ocorrer em meio à gestão do titular do cargo, que gera a vedação, o vínculo de parentesco para os fins de inelegibilidade persiste até o término do mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge ao pleito subsequente na mesma circunscrição. A regra estabelecida no artigo 14, parágrafo 7º, iluminada pelos mais basilares princípios republicanos, visa obstar o monopólio do poder político por grupos hegemônicos. Aí temos aqui as teses de repercussão geral. Aqui com as nossas... Eles são muito primários, né, professor? Muita gente muito mal preparada. O 2, então, nós já vimos. O 3, a letra A está em desacordo com o posicionamento do STF. A letra B está certa, com fundamento na súmula vinculante 18. O princípio da anterioridade eleitoral, que veda a aplicação de lei que alterar o processo eleitoral que ocorra até 1 ano após a data da vigência, é considerado cláusula pétrea, aplicando-se inclusive as emendas constitucionais. Exatamente, isso também é verdade. Esse é o entendimento do STF. Você, mesmo com uma emenda constitucional, você deve obedecer, que altere, né, as regras, você deve obedecer ali o artigo 16. O artigo 16. Ainda que seja veiculada a mudança por emenda constitucional. Esse entendimento está esculpido também numa ADI, eu vou localizar ela aqui, Elisa. STF, ADI 3685. Olha só, é exatamente isso. É a questão da verticalização. Tem uns votos, enfim. Vamos compartilhar aqui. O plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ADI 3685, que questionava a emenda constitucional número 52. Os ministros decidiram por 9 votos a 2 que as novas regras que põem fim à verticalização só poderão ser aplicadas após 1 ano da vigência da emenda, ou seja, não valerão para as eleições de 2006. Não, não é essa aqui, não. Qual é? Espera aí. Professor, não é essa mesma, é que a alteração da redação constitucional, não, essa ADI, ela julgou a constitucionalidade da emenda 52, só que posteriormente foi feita uma emenda 97, alterando a redação do artigo 16 para ficar mais claro. Aqui está falando artigo com redação determinado pela emenda número 4, 93. Não, Elisa, eu acho que estou a procurar o parágrafo 1º. É esse parágrafo 1º que acabou com a verticalização. Então, na época... é verdade, professor. É o parágrafo 1º do artigo existia, 17. né? Isso foi em 2006. Pela emenda constitucional. Então, mas o parágrafo 1º, ele foi alterado pela emenda 97. Sim, mas antes dele ser alterado pela emenda 97, ele tinha sido alterado pela emenda 52 de 2006. Correto? Por isso que eles disseram, essa alteração ela não vai valer para 2006, ela só vai valer para as eleições posteriores a 2006. Só que, é claro, aqui no nosso vadimeco e no seu também,
Deixa eu ver se na Constituição compilada existe isso. Aqui também não tem, porque ela para estar riscadinho nessa Constituição aqui, porque nós íamos ver nesse parágrafo primeiro a alteração em 2006, posteriormente a nova redação em 2017. Correto? É porque é este que trata da verticalização. Então, era pertinente a esse parágrafo primeiro. Mas como eles trouxeram aqui 2017, por isso que a gente tem que estar acompanhando as mudanças, né? Porque senão a gente não sabe que esse parágrafo ele foi incluído em 2006 e houve uma alteração em 2017. Então, letra C. Tá. Deixa-me voltar aqui à ADI 3685. É isso mesmo. O plenário do STF julgou procedente o pedido formulado na ADI 3685, que questionava a emenda número 52. Os ministros decidiram por 9 votos a 2, que as novas regras que põem fim à verticalização só poderão ser aplicadas após um ano da vigência da emenda, ou seja, não valerão para as eleições de 2006. Em seu voto, a relatora ministra julgou procedente a ADI, conferindo interpretação conforme a Constituição ao artigo 2º da Emenda Constitucional 52 para definir que o seu artigo 1º não se aplica às eleições de 2006. Vamos ver a ADI íntegra do voto. Tá. Aí ficou com a ADI, temos todos aqui, todo o andamento. O STF a gente tem que pensar uma forma melhor, porque no mundo não existe um tribunal superior que faça tantos julgamentos como o STF. Você sabia disso, Elisa? Aqui estamos com o voto dela. Ok, ótimo. Letra D. Dentre as inovações da Lei Complementar 135/2010, da Lei da Ficha Limpa, está a inelegibilidade dos membros do Executivo e do Legislativo que renunciarem a seus mandatos após o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo da Constituição ou da Lei Orgânica Distrital ou Municipal. Isso é verdade, Elisa. Isso aqui é o artigo 1º, inciso 1, a linha K. Eu vou jogar aqui para nós localizarmos a Lei da Ficha Limpa. É a Lei Complementar 135. Aqui. O presidente, governador, prefeito, membros do Congresso, das Assembleias, da Câmara Legislativa e municipais que renunciarem a seus mandatos, desde o oferecimento de representação ou petição capaz de autorizar a abertura de processo por infringência a dispositivo de Constituição Federal, Estadual, Lei Orgânica, Distrital ou Municipal, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato, para o qual forem eleitos, e nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Ok. No modelo adotado pela Constituição Federal de 88, o voto se caracteriza por ser direto, igual para todos, periódico, livre e personalíssimo, sendo vedado aos menores de 16 anos e aos conscritos durante o período militar obrigatório. Exatamente, artigo 14, parágrafo 2º. Portanto, 3, letra E. 4. Vamos adiante. Com relação à organização dos partidos... Deixa eu só perguntar uma coisa. Por que aqui no meu Vademecum está indicando a Lei da Ficha Limpa como a Lei Complementar número 64 de 90? Essa lei, lá não é sumário, lá no final do código, lá quando tem aquele índice remissivo, índice alfabético de legislação complementar, eu procurei ficha limpa, está indicando essa lei complementar número 64. Elisa, é porque essa lei complementar número 5... É porque a 135, ela é a lei da ficha limpa, mas ela altera a 64.
Ah, tá, entendi. Uhum. Entendeu? Professor, parece que... Tá. Ó, Não houve mudança nela, não. É ó, na lei anterior, tá certo. Tá ó, você ótimo. tem que começar na lei 135, mas na verdade você pode começar pela 64, se estiver a 64 atualizada. A Uhum. 135, que veio alterando a 64, inicia-se com a redação do artigo 1º. Esta lei complementar altera a lei complementar 64 de 90, que estabelece, de acordo com o parágrafo 9º do artigo 14, casos de inelegibilidade, prazos de cassação e determina outras providências. A lei complementar 64 de 90 passa a vigorar com as alterações, tanto em uma como em outra. Aqui nós temos, olha, redação dada pela lei complementar 135. Aqui, ó, é esse aqui que eu acabei de ler para vocês. Estou na lei 64, mas eu li na lei 135 também, não tem problema. Tá. Uhum. Ótimo. A emenda constitucional número 52 estabeleceu a chamada verticalização no âmbito das coligações partidárias. Isso é falso. Ela veio justamente estabelecer que não há que se falar em verticalização. A 1 é falso. Pois a emenda constitucional 52 ela pôs fim à verticalização, né? Vamos Uhum. agora para o 2. O reconhecimento da justa causa para a transferência de partido político afasta a perda do mandato eletivo por infidelidade partidária, transferindo ao novo partido o direito de sucessão à vaga do parlamentar falecido. Isso aqui é falso. A primeira parte é verdadeira, mas a segunda parte é falso. Isso aqui ocorreu como chama? O Clodovil. Nós vamos analisar o mandado de segurança 27938. O que ocorreu? A pessoa mudou de partido, e depois ela faleceu. Foi isso que aconteceu. Vamos entender a historinha certinho com a leitura do mandado de segurança. 27938 do DF. 27938 do DF. Ó. Vamos lá para a historinha, que é interessante, essa historinha. É interessante. É melhor ler o informativo, né? Ó, os ministros do STF, eles negaram um pedido de mandado de segurança em que o Partido da República questionava a posse de pais de Lira, do PTC, na vaga deixada pelo deputado federal Clodovil Hernandes, falecido em 2009. Como assim? O argumento do partido era de que a vaga deixada por Clodovil deveria ser ocupada por um suplente da agremiação que ele ocupava quando faleceu, considerando que uma semana antes o TSE reconheceu a justa causa para que ele deixasse o partido para o qual foi eleito. Ó, o que aconteceu? O Clodovil, ele tinha sido eleito pelo PTC. E, durante o mandato, ele saiu do PTC e migrou para o Partido da República. Uhum. Foi julgado que, de fato, ele mudou porque havia justa causa. E, portanto, não haveria maiores problemas porque, de fato, havia justa causa. Só que ele faleceu. E agora, quem vai assumir? É o suplente do Partido da República ou o suplente do PTC? Essa é a discórdia, o imbróglio. O presidente da Câmara dos Deputados deu posse ao suplente do PTC e que, segundo o PR, violou o direito líquido e certo do impetrante de manter sua vaga naquela Casa Legislativa. Por quê? Porque o Partido da República ele queria ter a vaga, né, a ele. O ministro Joaquim Barbosa lembrou que a análise dos mandados de segurança, nos mandados de segurança, a Corte entendeu que a observância do dever de fidelidade partidária é condição para o exercício do mandato eleitoral. Conforme a orientação tomada pela maioria dos ministros, no sistema de eleições proporcionais, como é dos deputados federais, né, o exercício de um mandato eletivo não é direito pessoal do candidato, está vinculado à lealdade à agremiação. Entendo não ser possível clivar na jurisprudência da Corte solução híbrida, variável em função do maior ou menor potencial do candidato para angariar votos individuais. Segundo ele, a Corte decidiu que a fidelidade partidária é requisito para a manutenção do exercício do mandato eletivo,
pois o resultado favorável em eleição proporcional depende da sigla, devendo todo e qualquer candidato permanecer fiel ao partido. O relator verificou que a justa causa para a desfiliação permite que o mandato continue a ser exercido, mas não garantindo ao candidato, por mais famoso que ele seja, carregar ao novo partido relação que foi aferida no momento da eleição. Assim, Barbosa frisou que o exame da fidelidade partidária para fins de sucessão, no caso de vacância, deve ser aferido no momento em que ocorre a eleição. Do ponto de vista eleitoral, o parâmetro utilizado pelo cidadão somente pode ser colhido nas urnas. Tá. Presumir que justa causa permite a manutenção do mandato não implica dizer que a Constituição autoriza a transferência da vaga ao novo partido. Com a troca de partidos, não é submetida ao crivo do eleitor, o novo vínculo de fidelidade partidária não recebe legitimidade democrática inequívoca para sua perpetuação, e assim não há transferência da vaga à nova sigla. Assim, o ministro Joaquim Barbosa negou a segurança por entender que a justa causa permite ao candidato continuar a exercer o mandato, mas não transfere ao novo partido o direito de sucessão à vaga nas hipóteses de vacância. Correto? Então, o PR não conseguiu a vaga. E a vaga foi para o PTC. Ótimo. A letra 2. A fusão e a incorporação de partidos são consideradas justa causa para afastar a perda de mandato eletivo, mas a criação de partido novo, não. Elisa, isso também está incorreto. A justa causa está prevista na Lei 13.165. Então, vamos compartilhar aqui. Lei 13.165. Essa lei... É da reforma eleitoral, né, professor? Inciso justa causa contra... O artigo 22A. Vamos lá, Elisa. Compartilhar com você. Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa do partido pelo qual foi eleito. Mas, se ele se desfilia com justa causa, ele não perde o mandato. Quais são o que é justa causa para a desfiliação partidária? Mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, grave discriminação política pessoal, mudança de partido efetuado durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação, exigido em lei para concorrer à eleição majoritária ou proporcional ao término do mandato vigente. Exatamente. Portanto, está errado. A fusão e a incorporação de partidos são consideradas justa causa para afastar a perda de mandato? Não, está falso. Temos uma resolução do TSE também que nós temos que consultá-la. TSE 26.610, é o artigo 1º, parágrafo 2º. Professor, mas essa questão na hora é difícil, né? Se a pessoa não conhece tudo isso. Artigo 1º. Aqui, o partido político interessado pode pedir perante a Justiça Eleitoral a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de desfiliação partidária sem justa causa. Justa causa, incorporação ou fusão? Incorporação ou fusão? Elisa. Incorporação. A fusão e a incorporação são considerados justa causa para afastar a perda. Incorporação ou fusão. Criação. É o 2, Elisa. E os outros, mudança substancial ou desvio reiterado, grave discriminação pessoal. Estamos juntos? Então, você vai ter em mente o seguinte: incorporação ou fusão, criação de novo partido, mudança substancial ou desvio reiterado, grave discriminação pessoal. Ótimo, letra E. Então, vamos adiante. Então, se nenhuma das afirmativas estão corretas, é uma questão muito difícil, né? Mas questão também era para legislativo, para vaga no Senado Federal, advogado do Senado Federal. Esses concursos você tem que saber bastante do direito eleitoral, né?
Professor, mas essa questão acho que era para delegado de polícia. Ah, sim, para delegado de polícia, certo. A próxima que é para advogado do Senado. Delegado de polícia. Muito difícil. Delegado de polícia do Maranhão. Enfim, essas questões elas estavam sendo discutidas à época, Elias. Então, eram mais assim, elas eram contemporâneas à prova. A respeito do regime constitucional de organização dos partidos políticos, analisa as afirmativas. A norma constitucional que assegura a autonomia aos partidos políticos para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, pode ou ter sido instituída por emenda constitucional, só passou a ser aplicada decorrido o ano da data de sua vigência, por ter sido instituída. Bem, você acredita que não é por ela ser emenda constitucional, é porque ela deve obedecer à regra do artigo 16 da Constituição. Mas isso foi considerado correto. Vai entender. A banca, a gente tem que obedecer. Não é porque ela é por emenda constitucional. Inclusive, por ser emenda constitucional, você concluiria diferentemente, né? Mas não. Já o julgado do STF diz que, mesmo sendo emenda, é aplicável o princípio da anterioridade. É assegurado aos partidos políticos o recebimento de financiamento por parte de entidades estrangeiras, desde que tais recursos, a 2 é falsa. A 2 sendo falsa, Elisa, você já elimina a letra B e a letra E, correto? É assegurado aos partidos políticos o recebimento de financiamento por parte de entidades estrangeiras, acabamos de ver isso. Os partidos políticos que não obtiverem cada eleição para a Câmara dos Deputados, no mínimo 5% de votos apurados, distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados, não terão direito a receber recursos do fundo partidário. Isso é falso também. Na nossa lei 9.096, nós temos o artigo 41. Artigo 41. 1.2. Os partidos políticos que não obtiverem cada eleição para a Câmara dos Deputados um mínimo de 5% dos votos não terão direito a receber recursos do fundo partidário. O TSE, dentro de 5 dias da data do depósito, a que se refere o parágrafo 1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes critérios. 1% do total do fundo partidário será destacado para entrega em partes iguais a todos os partidos registrados em que os estatutos estejam registrados no TSE. Todos, independente de votação. E 99% serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido as condições do artigo 13 na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Aí temos 41A do total do fundo partidário, 5% serão destacados para entrega em partes iguais a todos os partidos que atendam aos requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. 95% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Correto? Difícil questão, mas a questão é a letra A. Então, encerramos aqui a nossa aula sobre os direitos políticos e os partidos políticos com estes exercícios. Eu vou parar a gravação, Elias.